A paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a todos que estavam preocupados conosco, querendo saber por que estávamos ausentes. Trabalhos na obra, estamos ocupados com muitas tarefas aqui na igreja e às vezes não dá para dividir o tempo com as lições da Escola Bíblica, mas aqui estamos de volta e queremos pedir a graça de Deus para continuar com este trabalho. Portanto, vamos estudar hoje a lição de número 1 deste trimestre novo, com o seguinte tema: a igreja diante do espírito da Babilônia. Texto áureo, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Verdade prática: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe, Apocalipse 17, versos de 1 ao 6. Depois do arrebatamento haverá uma super-igreja apóstata, liderada pelo falso profeta e apoiada pelo anticristo. Trata-se da apostasia anunciada por Paulo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. A semente desta apostasia já está no mundo. Ela vem desde o passado, da antiguidade. Nos últimos dias ganhará força total. Ponto de número 1, Babilônia e seus significados. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse narram a história da igreja desde o Pentecostes até o arrebatamento. Ali vemos os primeiros indícios da apostasia dentro da igreja. Na era apostólica já existiam os falsos apóstolos, Apocalipse 2:2. Na era de Pérgamo havia duas correntes de doutrinas falsas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Na era de Tiatira aparece Jezabel, a mulher que se diz profetiza, que queria introduzir a idolatria no meio do povo de Deus. Os falsos judeus aparecem na era de Filadélfia, capítulo 3, verso 9. E a igreja de Laodiceia representa a cristandade morna do fim da era da igreja. Terminado esses dias, os fiéis serão tirados de dentro da igreja nominal por ocasião do arrebatamento. Durante a tribulação, milhares serão salvos, mas a semente da apostasia que vem germinando desde o passado ganhará muita força neste tempo. E então surgirá uma super-igreja, porém apóstata, que será liderada pelo falso profeta e terá o apoio integral do anticristo. Será uma união de todas as religiões falsas, formando o Concílio Mundial de Igrejas. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse tratam então deste movimento falso, movimento religioso que haverá nos últimos dias. O capítulo 18 também ressalta o aspecto comercial e político da grande Babilônia. A mulher vestida de púrpura, que aparece no capítulo 17, é o oposto da mulher vestida do sol, que aparece no capítulo 12. Ela representa todos os falsos sistemas religiosos que existem, por isso é chamada a grande meretriz. Na Bíblia, a prática de uma religião falsa é chamada de prostituição porque é uma forma de infidelidade a Deus. A expressão "está assentada sobre muitas águas" mostra que este sistema falso de adoração agrada as nações e os povos da terra. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17, 15. Não podemos colocar a figura da meretriz apenas na conta da Igreja Católica Romana, mas certamente a Igreja Papal representa a maior e a mais influente força religiosa de todos os tempos. Sua liderança abarca praticamente todos os sistemas religiosos que existem. Seus emissários são enviados a todos os quadrantes do mundo e em muitas terras onde o puro evangelho de Cristo tem sido pregado, ela envia os seus emissários para desfazer a obra genuína de Deus, semeando o joio entre o trigo. O seu alvo tem sido de controlar os líderes das potências mundiais. Ela segura nas mãos um cálice de ouro, repleto de abominação, de imundícias,
Este cálice representa então suas imoralidades, sua idolatria. Ela promete indulgências e absolvições do pecado mediante o pagamento e dessa maneira induz os homens ao pecado. Os comerciantes enriquecem por intermédio dela. Muitos têm enriquecido pelo tráfico iníquo, com o qual a meretriz consente ao fazer da casa de oração um covil de salteadores. Seus altares são verdadeiros balcões de negócios. Isso também nos lembra as sujas propostas da teologia da prosperidade no meio evangélico. A meretriz está vestida com vestes pomposas de ouro, púrpura, escarlata e pedras preciosas. Qualquer pessoa que observe detidamente este falso sistema religioso constatará que ele possui riquíssimas catedrais ornamentadas com obras de artes e materiais nobres e preciosos. Porém, tudo isso não passa de fachada. Nem seus templos, nem suas vestes ornamentais, nem seus rituais podem ocultar as suas imundícias. A meretriz se acha bêbada com o sangue dos santos. 150 mil pessoas pereceram durante a Inquisição, somente em 30 anos, desde o princípio da Ordem dos Jesuítas, em 1540. Supõe-se que 900 mil pessoas pereceram sob a crueldade papal. Nessas últimas décadas, os casos de pedofilia geraram mais de 2 bilhões de dólares de indenizações para vítimas de seus líderes pedófilos. Mesmo assim, os seus caixas ainda continuam abarrotados de dinheiro. A meretriz está montada na besta, e na besta estão escritos nomes de blasfêmia. Durante a grande tribulação, a meretriz fará parceria com o anticristo. Tudo não passará de uma mera estratégia em busca do poder mundial. Neste tempo, a meretriz demonstrará a sua verdadeira natureza espiritual. Sua missão é conduzir os moradores da terra a algo que é totalmente condenável aos olhos de Deus. Deus não tolera a idolatria e ele chama isso de blasfêmia. Quando o anticristo consolidar o seu governo, através da confederação de nações que lhe entregará o poder, estes se voltarão contra a meretriz para destruí-la. A religião da meretriz dará lugar à religião da besta. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, versos 16 e 17. Os habitantes da terra são levados por ela ao pecado, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 18, verso 3. A igreja papal e suas filhas conduziram abertamente os seus adeptos ao pecado da idolatria. E este pecado, por sua vez, tem conduzido a outros pecados grosseiros. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 23 a 25. Tudo isto já está em pleno andamento, bem diante dos nossos olhos. Apesar do sistema religioso da meretriz ser tão tremendamente apóstata e adúltero, e já ter, inclusive, contaminado milhares de pessoas da igreja do Senhor Deus, Deus ainda convida aqueles que conservam algo dele ainda no coração para que deixe esse sistema religioso antes de sua destruição. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, verso 4 e 5. Ponto de número 2, o espírito da Babilônia. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. A única cidade do mundo que já afirmou exercer soberania espiritual e temporal sobre os reis da terra foi Roma. Por enquanto, pelo menos, esse versículo não poderia ser mais bem aplicado a nenhuma outra cidade. A primeira sede do paganismo e da falsa religiosidade foi a antiga Babilônia. Mas desde então, Satanás tem transferido a sua capital para outras localidades. O trecho de Apocalipse 2,13 menciona que por volta do
início do quarto século, a sua sede estava na cidade de Pérgamo. Atualmente, cremos que essa sede está na cidade de Roma, mas talvez não permaneça ali para sempre. Há muitas evidências bíblicas de que a cidade de Babilônia será literalmente reconstruída e se tornará na grande cidade que reina sobre os reis da terra. Porém, a questão não é geográfica. Não é tão importante saber o local geográfico. Nós temos que saber sobre a questão espiritual. Paulo escreveu sobre o Espírito que opera segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aos Efésios 2:3. Paulo ainda diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, 1 Coríntios 2:12. Portanto, a questão principal é saber que tipo de espírito governa o sistema religioso mundial. Na antiga Babilônia, predominava o politeísmo, que é a crença em vários deuses. As divindades babilônicas possuíam nome, estado civil, função e estavam sempre ligadas à cidade-estado, onde exerciam seu poder e sua possível proteção. Todas as divindades eram divididas hierarquicamente, com campos de atuação definidos, privilégios, poderes e saberes estipulados a cada uma delas. Acreditava-se que as divindades habitavam nos zigurates, que eram torres em forma de pirâmides escalonadas, em cujos topos haviam templos dedicados às divindades locais. A torre mais conhecida dos tempos antigos foi Babel, cuja tradução literal é Porta de Deus. Posteriormente veio significar confusão, por causa do juízo de Deus. De Babel temos Babilônia, e da Babilônia temos toda sorte de superstições, falsos conceitos, idolatrias que vieram permear o mundo religioso da antiguidade. Sabemos que o espírito da Babilônia permanece neste mundo e está infiltrado não somente na religião, mas também no sistema político, cultural e econômico. No sentido religioso, vemos pessoas sendo seduzidas pela prostituição espiritual, por meio do endeusamento do homem, do amor ao dinheiro e pela busca desenfreada pelo prazer. Usando o argumento da liberdade, vemos um estímulo no meio religioso para uma devassidão e um afrouxamento moral. No sentido político, encontramos o culto à personalidade. Os líderes buscam seguidores que os eternizem como salvadores da pátria. O culto à personalidade e ao ego os mantém longe de Deus. No sentido cultural, temos o relativismo, que rejeita a autoridade das Escrituras, o humanismo, que reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, e o sincretismo, que mistura o sagrado com o profano. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. No sentido econômico, temos a livre negociação dos bens celestiais, onde o que conta não é o arrependimento nem a conversão, mas o comprometimento financeiro com organizações religiosas. O espírito da Babilônia precisa ser radicalmente rejeitado pela Igreja do Senhor. Qualquer concessão comprometerá a sua pureza e a sua santidade. Ponto de número 3. A posição da Igreja diante do espírito da Babilônia. O nosso posicionamento espiritual é de fundamental importância frente a esses desafios que estão diante de nós. Pelo menos 3 fundamentos precisam ser reafirmados. O primeiro fundamento é que a Bíblia é o manual da fé e da prática cristã. Eu sou do tempo em que tínhamos o prazer em dizer que a Bíblia era o nosso manual de fé e prática. Essa expressão trazia consigo a ideia de que as regras ditadas pela Bíblia eram inquestionáveis. Mas em tempos de relativismo, muitos colocam a autoridade da Bíblia em dúvida. Quando isso acontece fora da igreja, é triste, porém inevitável. O que mais nos preocupa é quando isso acontece dentro da igreja. É preciso resgatar o princípio de que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16, 17. Paulo era da opinião que até mesmo as letras da Bíblia eram sagradas.
Sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,15. Ainda falando sobre a inspiração plenária da Bíblia, o mesmo apóstolo afirmou, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, 1 Coríntios 2,13. Quando honramos a Bíblia e seus ensinos, estamos honrando ao próprio Deus. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, para temermos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado, Deuteronômio 6, 24 e 25. Portanto, a palavra de Deus não é para ser questionada, mas para ser crida e obedecida. Segundo, a segunda coluna, o segundo pilar para defendermos, para resistirmos o espírito da Babilônia, é a formação do caráter cristão. A igreja precisa manter um programa permanente de ensino e de instrução bíblica, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. É nosso dever ministrar o discipulado cristão para os novos crentes e dar um treinamento bíblico avançado para os demais cristãos. Se não tivermos a plena convicção de nosso chamado e o devido treinamento bíblico, poderemos comprometer a qualidade bíblica da fé de uma geração inteira, e ainda mais que o espírito da Babilônia está caçando uma brecha para penetrar e causar seus estragos. Através de um programa constante de ensino, o caráter do cristão vai sendo formado, moldado. Nós somos gerados de novo pela palavra da verdade, conforme escreveu Tiago. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. E terceiro fundamento, que estabelece firmeza para resistir o espírito da Babilônia, é a esperança na volta de Cristo. A volta de Cristo é a nossa bem-aventurada esperança, conforme lemos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. O arrebatamento é o próximo evento no calendário profético, portanto, ele se avizinha, temos que estar preparados e estarmos cheios de esperança. Nós não estaremos aqui por ocasião dos acontecimentos dos capítulos 17 e 18 do Apocalipse. Paulo afirmou que o anticristo não poderá se manifestar até que a igreja seja tirada da terra, segundo os Tessalonicenses 2, versos 7 e 8. Então, enquanto aguardamos o arrebatamento, estejamos firmes em nossas convicções. Deus possa abençoar ricamente a igreja de nossos dias, os que ensinam e os que pregam a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar todos os líderes, todos os professores e alunos que estão empenhados em aprender e praticar a palavra de Deus. Deus vos abençoe e vos guarde no santo nome de Jesus Cristo. Amém.